no Le Monde Diplomatique, que está em castelhano. Então, se eu der algum vacilo, diz assim: no Brasil, um homem branco de 20 a 24 anos, com escolaridade primária completa, tem um salário superior ao de uma mulher negra com nível universitário incompleto. São muitas coisas para a gente corrigir. Por isso que precisa as cotas, por isso que precisa políticas de ação afirmativa, por isso que é necessário. Não se trata de uma sorte ou azar, a questão é muito mais complexa que isto. A ver, a diferença salarial entre um homem branco com estudos secundários de ensino médio completo e uma mulher negra com curso universitário de pedagogia completo é só de 16% a favor da mulher. Sempre a mulher sai perdendo. E se é negra, ela sai perdendo muito mais. Que nós vamos ficar de braços cruzados para isso, nós não vamos fazer nada. Tem muita gente que está lutando para fazer. Chamamos as pessoas para se engajar nessa luta. E vamos nos engajarmos nessa luta. Esse o convite do fórum, por isso que está aqui essa mesa, é para a gente pensar essa perspectiva e para nós pensarmos na sala de aula, nos espaços onde nós trabalhamos, pensarmos como, e tentar também falar sobre isso que o Alberto falou, sobre o currículo oculto e sobre a cultura popular de como esses espaços podem ser transformadores ou reprodutores. Em outros fóruns tinha espaço para as crianças, e não somente porque para garantir a presença das mulheres, que essa era uma forma de garantir a presença das mulheres mães ou avós, porque ao fim e ao cabo sempre acaba com a mulher, aonde que seja qual geração que for, né, o cuidado. Então, mas porque as crianças também precisam desse cuidado correto. Essa foi uma bronca de toda a minha vida, e no fórum também. Esse fórum não teve. Eu sempre disse, é preferível que não tenha vinhos, nem champanhe, desculpe, espumante, para ser correta, né? Para as pessoas convidadas de fora, mas que tenha um espaço para as crianças. E isso pode... É bom que tenha outras vozes dizendo isso, porque eu, às vezes, me sentia uma alienígena falando isso. Parecia que só eu era a mãe que estava reclamando espaço para o filho. Felizmente, meu filho já passou dessa idade, mas as outras crianças estão aí e necessitam esse cuidado. E por isso que o fórum pode ser um espaço para a gente lembrar que precisa de muita formação. E a formação do professorado em todas essas áreas, a formação do professorado para lembrar e para conhecer a categoria de análise que é de gênero, para conhecer isso e parar com tanto preconceito e parar de dar risadinhas quando a gente está falando isso, porque isso é sério, isso é importante. Quando estava falando aqui, eu vi muitas risadinhas, eu vi piadinhas, e isso estou acostumada já. Bate e vai embora. Porque alguém tem que escutar essas piadinhas, porque a gente precisa cavar esse lugar. Quantas mulheres vocês veem aí? O John estava falando de Barack Obama. Barack Obama é um homem negro e é algo que não vai se repetir assim tão fácil. E aqui com a Dilma também não vai se repetir tão fácil, mas nós queremos que tenha essa diversidade, né? E essa possibilidade, e que as pessoas possam chegar aí, mas que não seja um ou uma, e que sejam várias. É só a gente olhar no fórum. É só a gente olhar quem define as políticas do Banco Mundial. Qual é a composição? A composição das políticas econômicas do Banco Mundial é de homens brancos
calvos, triste, né? Uma faixa etária, que agora não me lembro, de uma classe social elevada, que teve oportunidades de estudo, e tem um de 187 países, é isso? 16 mulheres ao redor disso, nesse espaço. Eu não sei quantas pessoas negras, mas provavelmente somente dos países africanos. Provavelmente. É esse quadro que a gente precisa mudar, porque, como disse John, esse olhar que ele pode aportar para a universidade, outras pessoas não podem aportar. Porque viver desde dentro, isto é diferente. Nós que somos mulheres e vivemos isso, temos uma outra perspectiva. E temos que aportar isso. As mulheres negras têm que aportar essa perspectiva nesses espaços. A gente precisa escutar. E as pessoas portadoras de deficiência teriam que estar aqui também. E no Rio Grande do Sul, companheiro gaúcho, tem uma cacica, a cacica Acoabê do povo charrua. E isso a gente tem que dar visibilidade, porque é a primeira cacica de um povo originário lá do Rio Grande do Sul, do povo charrua, e é uma mulher que há 40 anos lutou para conseguir o reconhecimento do povo charrua no Rio Grande do Sul. Uma mulher que viveu em condições de favelada, e eu estou usando esse termo porque ela mesma usava esse termo, no Morro da Cruz, e passando por todas as dificuldades do mundo, com muita dignidade, conseguiu o reconhecimento. Em 2007, até hoje, as casas aprovadas não foram construídas. Nós saímos de lá tentando fazer um documento para ver se pressiona mais, e não foram construídas as casas emergenciais de papelão. Quem sabe, esse ano, como é ano eleitoral, essas casas saem. E a última resposta que me deixou muito indignada e que eu gostaria de compartilhar, para ver como os tempos e os modos são diferentes, que a bronca é que as casas não saem, porque cada vez que mostra o projeto, aquela gente não entende o projeto e pede para modificar uma coisa. Aquela gente não pensa como o povo branco. Aquela gente tem outros tempos e estavam aqui antes de chegar essa civilização e de modificar a história. Aquela gente foi usurpada de tudo. Aquela gente não tem que estar à disposição dos burocratas, e sim os burocratas que têm que aprender que existem outros tempos e outras gentes. Desculpe, me alarguei. Yes. No. That's fine. Eu vou contar uma história. Thank you. Uma vez eu escrevi para o jornal da Unicamp um artiguinho onde o título era vamos queimá-las de novo? Vamos queimá-las de novo? Onde eu dizia o seguinte: nós, homens cientistas, já queimamos as mulheres uma vez na história. Elas faziam uma ciência que nós tínhamos medo e queimamos. Elas eram bruxas, queimamos. Passou muito tempo e hoje as mulheres fazem a ciência que interessa a elas. Existem várias cientistas, a maior parte, eu não vou dizer a maior parte, teria que fazer uma pesquisa para ver se é mesmo, mas muitas mulheres cientistas de renome fazem ciência feminista, estudam temas que interessam a elas, porque elas são mulheres. E amedrontando-nos, de novo. Né? A gente fica com medo, como homem a gente fica com medo. Hoje a pessoa que falou de manhã, muito bem, aliás, citou uma passagem de um escrito das Veias Abertas na América Latina, como é que chamam? Do Galeano, do Eduardo Galeano. Bom, mas aí então, nesse artiguinho, eu digo o seguinte, das duas uma, ou nós
queimamos as mulheres de novo, porque elas estão fazendo uma ciência não neutra, uma ciência interessada, uma ciência contaminada com valores e interesses, coisas que nós cientistas fazemos, nós não, eles, né? Os meus colegas cientistas fazem questão de dizer, não, a ciência é neutra, a ciência não tem valores, a ciência é busca da verdade, etc, etc. Então eu dizia, ou nós vamos queimá-las de novo, porque elas estão fugindo dos cânones da ciência, ou então a gente abandona essa ideia de neutralidade da tecnociência, porque ela realmente está se mostrando um empecilho para que a gente continue a nossa trajetória nesse planeta. Depois de contar essa história, eu vou agora expressar um outro sentimento, que é vou falar um pouco de currículo oculto, vou me referir a currículo oculto, vou me referir a espaço de discriminação e vou tentar voltar para um tema que eu acho que nós temos que refletir, talvez um pouco mais nesse fórum, sobre o que nós queremos com o ensino tecnológico. A universidade, ela é responsável na nossa cultura por reproduzir conhecimento, por desenvolver, por gerar e por reproduzir e por carimbar o conhecimento que é válido daquele e distinguir daquele que é charlatanice. A universidade é o lugar onde se reproduz a discriminação. A universidade ela é discriminatória em si mesma. A pergunta do colega